Olá, seja muito bem-vindo. Aqui é o Daniel da RoboBolsa. Nessa aula aqui você vai descobrir como fazer otimizações com o seu backtest para tirar configurações mais avançadas de um modo mais fácil, rápido e eficiente. É uma maneira que eu faço há muito tempo que eu gostaria de passar para vocês, que é uma técnica muito legal que eu desenvolvi, que a gente pode tirar setups rápidos, bem legal, bem rápido, bem fácil, tá certo? Mas seguindo um processo, um passo a passo, que ao longo do tempo eu fui desenvolvendo e dá para usar com o nosso robô aqui perfeitamente, para a gente tirar um setup bom e rápido, tá bom? Então vamos lá. A gente vai trabalhar então com o mini índice aqui, mas pode ser feito também no dólar, tá? É muito fácil também, é só converter para o dólar. Você tem que entender a técnica, tá bom? Então, basicamente, como funciona? A gente vai fazer uma configuração primeiro. Imagina o seguinte: a gente não faz a mínima ideia de uma configuração que a gente quer montar. Então, como é que é isso? A gente tem ranges bem alto de configuração, então a gente precisa testar muito e a gente perde muitas horas com isso. Então, por isso que essa técnica que eu vou explicar para você implementar aí no seu jeito de fazer backtest, que vai melhorar muito a sua velocidade para fazer backtest. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é você colocar uma data pequena, tá? Então, vamos lá. Hoje aqui no caso é 22 de novembro. Então eu vou colocar uma semana, o que é? Segunda-feira, dia 13, até segunda-feira, dia 20. Ou você pode colocar até 3 dias, mas pode colocar uma semana que é legal. Atenção para a configuração. Eu vou escolher aqui o nosso robô, o Win da cifrão N, porque ele não tem, eu já explico isso em outras aulas, ele não tem variação no gráfico, não desconta nada, não faz nada de diferente. É o gráfico real, é o mais parecido com o real possível. Então é esse daqui, o IN. Aí uma grande dica aqui para você é sobre como baixar isso, né? Se você não tem o gráfico, você não deixou aberto tantos dias, né, para fazer backtest assim na sua máquina, você precisa ter cheio os candles, né? Precisa estar cheio. Ou seja, tem que ter todos os ticks. E para isso é muito fácil aqui, ó. Por exemplo, eu vou baixar aqui, ó, de outubro, do dia 1º de outubro até hoje. Então eu aperto aqui, ó, solicitar, ele vai copiar, pode demorar muito, tá? Alguns minutos para poder baixar todo o histórico da corretora. Não é perfeito 100%, mas ele é excelente, tá? O que eu gosto de falar para você? Que 90% de qualidade no backtest já é muito bom, acima de 90%. Então, quando você deixa a sua máquina ligada no pregão, ele vai baixando todo o tique e salva na sua máquina. Se você não deixou ligado, você pode baixar aqui. É claro que deixar ligado é melhor, porque ele baixa todos os tiques do mercado. Aqui é o histórico que a corretora gravou. Então, ele não é tão perfeito tão bem quanto você deixar ligado a tua máquina. Por isso que eu gosto de deixar ligado a máquina. Eu tenho no meu servidor, eu pago VPS, mas para fazer teste eu deixo minha máquina ligada sempre no pregão para poder guardar o histórico bom, né? Então aqui ele vai copiar aqui, se você não tem o seu histórico, você pode copiar aqui, beleza? Vai demorar ali alguns minutos. Ok, baixou desde outubro. Se você quer fazer um ano aí, você pode baixar, não tem problema nenhum. Essas configurações aqui, então, igual eu te falei aqui, ó, uma semana somente. A gente não vai mexer nada aqui sem latência. Cada tique confere isso aqui. Eu coloco 10 mil reais, BRL, escreve isso se não tá aí. Alavancagem é 1, só não faz diferença aqui no nosso mercado. Eu ponho 10 mil reais para saber exatamente a porcentagem. Se deu, por exemplo, 10% de drawdown, eu sei que é R$ 1.000. Então fica fácil, tá? Mesmo que você vai investir com 5 mil, 3 mil, 1.000, não interessa. Coloca 10 mil que é fácil entender. Aqui, ó, algoritmo completo baseado em genética rápida. O que é isso? Eu vou mostrar para vocês aqui. Então, vamos colocar o nosso robô aqui, ó. O robô veio assim, você coloca aqui um pré-definido para ele anular tudo. Eu tiro, o que eu faço aqui, gente? Eu coloco número mágico para deixar 0, é teste. Depois ver as outras aulas também para entender. Eu desativo isso daqui para ficar muito mais rápido o nosso backtest. Tem que fazer isso, senão pesa muito o painel, tá? Aí eu coloquei aqui, ó, baseado em genética rápida, então vai habilitar para eu poder colocar configurações aqui
para fazer backtest, né? O range, né? Então aqui, ó, operar invertido não, eu deixo tudo igual, ponto, ó, já tá tudo aqui legal, não mexo em nada disso. Notificação, nada, retorno. Então vamos lá, eu quero colocar 1 minuto. Aqui também coloca 1 minuto, tá? Período, aí que tá a mágica do negócio. Você vai fazer assim, ó, é uma coisa nova que nenhuma aula eu já expliquei. Mas você quer tirar um setup poderoso, então vamos fazer o seguinte, ó. Começa no 7 e vai aqui até o 70, é isso mesmo. A gente nunca fez aula desse tipo, mas tem essa forma de operar, que é um pouco mais aqui avançada aqui que eu considero. Porque a gente sugere o 7, o 15 e o 25, mas você pode operar em outras médias móveis, não tem problema. Só que quando você opera muito numa média móvel, você cria um padrão que você começa a entender o mercado através dela. Mas esse daqui já é uma forma avançada aqui de você operar, tá certo? Não vou mexer no ATR agora, não é necessário, depois a gente pode fazer isso. E você vê que tem 64 testes para fazer. Lá no final, ele vai somar tudo que eu ligar de backtest para ser feito, tá? Então não vou mexer no ATR, depois pode refinar com ele, nada disso. IFR agora não. Agressão não funciona no backtest, se você ligar aqui sim, ele não vai buscar porque não existe histórico de agressão, é só no mercado ligado na hora. Se você botar sim aqui, ele não vai funcionar o backtest, tá? Então não adianta. Saída por distância também não, limite aqui, ó. Olha só que interessante, eu vou fazer um setup que tem um limite de perda muito baixo, para você aí matar pau, ganhar dinheiro com stop loss baixo no mini índice. Então eu vou explicar para você, vamos lá. Perda para entrada, ó, perda para fechamento. Se chegar a perder R$500 no dia, ele vai fechar, tá? A operação acaba. Se ele chegar a perder R$400 e está ainda, acabou de fechar uma operação, perdeu R$420, aí ele não vai abrir mais posições. Mas se tiver posições abertas que chegue a R$500, ele vai fechar e acabou o dia. Tá? Então vê a aula sobre os limites aqui, mas basicamente é isso. E não gosto de colocar limite de ganho, porque é uma matemática. Se ele ganhar R$1.000 no dia, deixa ele ganhar. Se você limitar aqui para ganhar R$200 e ele ganharia 1.000, aí você no outro dia toma um stop de 500, era para ter deixado ganhar 1.000. E aí você toma um stop de 500 no dia seguinte, você vai ficar no lucro. Então deixa ganhar. Eu não gosto de colocar limite de ganho. Trailing financeiro não vou mexer também. Tá? Agora aqui o mercado. Você tem que operar 9h30, eu gosto de começar 9h30 e eu gosto de parar até 1h da tarde, que tem mais volatilidade. Você aqui, ó, conservador aqui, ó. Então, conservador, eu vou pegar o mercado com mais volatilidade, que seria 9h30 até 12h30. Ótimo. E pode não operar também nas notícias, não é bom. Aqui, configuração de data e tal, isso daqui é para você colocar para não operar no dia, por exemplo, ou na hora, né? Ou até dia de semana. Não vou mexer nada disso. Quando tiver notícia, você pode usar isso daqui. Por exemplo, você já digita na semana o dia da notícia. Isso aqui tem aula sobre isso na área de membros. Você digita aqui quanto tempo antes e depois. Nem vou usar isso daqui. Stop loss global. Olha só que interessante. A gente vai fazer backtest disso. Então, no mini índice, o que a gente pode colocar? Vamos começar. No mínimo, assim, tem que ter uns 200, tá? Uns 200 pontos. Mas só para você entender, vou colocar 100 pontos aqui. Eu vou colocar a cada 50 pontos que ele vai testar, ou a cada 25, também é legal. 50 vai dar um backtest mais rápido, óbvio, porque menos passe. Aí eu vou colocar até uns 800 pontos, tá? Para ele testar esse range. Olha lá, 15 testes. Aí a distância, a gente não faz a mínima ideia qual é a distância que a gente quer, tá? Então aqui, ó, eu ativei o stop. Não tem stop permitido aqui o máximo, porque eu já botei a limitação de perda no dia, que é R$500, tá? Então aqui, ó, nem vou colocar custo operacional agora aqui também, depois você mexe nisso, não faz diferença no backtest. Então aqui, distância, ó, eu vou colocar aqui, ó, não sei qual que é a distância, eu vou começar no 50, o passo eu vou botar 10 no mini, no dólar você pode botar meio ponto. E eu vou dar um passo, porque eu tenho uma média móvel que ela pode ser super grande aqui, ó, 50, 60. Então eu tenho que deixar aqui o programa trabalhar. Então eu vou colocar aqui, ó, a entrada 250, bem alto.
para deixar trabalhar. Take Profit, aí que tá o negócio. O que é legal aqui, ó? Volume, eu vou deixar 1, sempre tem que ter volume, senão nem faz backtest. Não vou mexer isso aqui. Take Profit na pedra, eu vou tirar. Por quê? Aqui é uma ordem contrária. Take Profit na pedra. Tem aula sobre isso, você coloca não, ele vai exigir até menos margem, porque ele não faz o Take Profit na pedra é assim. Quando você põe o sim, ele faz uma ordem contrária. Aí, pegando essa ordem contrária, o robô fecha as duas operações perfeitamente naquele número ali, naquele ponto, né? Naquele preço. Então, se você botar não, ele não vai fazer a ordem contrária. Ele vai fazer a mercado. Então, pode ser que pule um pouco ali, uns 5 pontos e tal. No backtest não vai fazer diferença, porque é perfeito o backtest. Matematicamente, executa na mesma hora. Mas aqui requer menos margem se você botar não. Veja as aulas que eu explico tudo isso. Operar fora do túnel, o que é isso? Aqui também tem aula sobre isso, vou deixar assim. Após o stop loss, continuar a operar antes do preço tocar na média. Vou colocar, após o stop loss, continuar a operar antes do preço tocar na média. Eu colocar não, o que significa? Então vamos entender aqui. Vamos supor, o robô tomou stop. Então ele continua operando antes do preço tocar na média móvel, ou seja, ele não precisa voltar na média móvel para poder continuar operando. Só que como o nosso stop é pequeno, pode ser que ele tome vários stops seguidos. Então é melhor, né, tomar cuidado com isso. Quando você tem um stop menor do seu robô, é bom ele voltar na média móvel para o mercado acalmar e aí ele volta a operar. Tocou na média móvel, ele volta a operar. Porque o mercado pode explodir lá para um lado 5 mil pontos. Você não vai tomar 10 stop. Então, essa função é para esperar voltar na média móvel. Tá? Então, continuar operando antes do preço tocar na média móvel? Não. Eu quero que volte na média móvel para depois ligar o robô de novo. Ele monitorar o mercado para poder continuar operando. Então, ó, distância de entrada automática. Também não vou usar aqui nesse caso. Tá? Tem aula sobre isso. Stop loss também não. Aí tem reentrada automática. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar ela e colocar uma reentrada automática. Então tem a aula também das automatizações, recomendo ver, que muda a vida da gente. Nosso trader só usa entrada automática, tá? Para poder fazer várias estratégias, testar estratégias que você pode testar no backtest. Então tem 10 estratégias dentro do robô e você pode testar todas elas no backtest, ó, da 1 até a 10. Eu vou colocar só uma reentrada automática, que é como se fosse essas reentradas aqui embaixo. Eu não preciso ficar digitando. Para você usar a reentrada automática, você precisa ligar volume automático também, tá? Por quê? Porque assim ele vai colocar o volume na reentrada, ou a reentrada automática 1 teria que colocar o volume aqui no 1. Então, para eu não colocar aqui embaixo, é só ligar o volume. Assista a aula das automatizações para você entender isso tudo que eu estou falando. Tá? Basicamente, só tem uma reentrada. Isso vai fazer com que vai ficar o stop pequeno, não vai ficar multiplicando. Ele vai pegar a primeira entrada, volume 1, ele vai jogar a primeira reentrada com volume 1 também. Depois que ele multiplica por 2, por exemplo, né? Se você colocar aqui. Aí a gente já tem a entrada, volume inicial, reentrada, a gente tem isso, a gente precisa de um take profit. Eu gosto de usar o take profit automático, tem aula sobre isso também, das automatizações. E ele você pode usar, eu gosto de usar do 1 até o 3. Porque o 1 é 100% da distância da média móvel, certo? Da distância que pegar aqui. E o 2 é 80%, o 3 é 60%, tem esse cálculo que tem numa aula lá que eu explico tudo isso. Então eu coloco até o 3, geralmente vai dar 1 ou 2, porque pega mais pontos, tá? Então ativou, temos tudo agora. O stop loss, o que precisa para o robô funcionar? Stop loss, distância de entrada, volume inicial e das reentradas, take profit. Eu não vou fazer esse take profit aqui, porque eu quero take profit dinâmico. Eu vou testar vários take profits aqui com as automatizações. E eu tenho o volume também das reentradas. Se você errar qualquer coisa dessa, o seu backtest não vai funcionar. Ele vai dar pau, ele não vai começar o backtest. Então você precisa de tudo isso. Pode ser que você não queira a reentrada. Aqui eu estou botando uma, pode ser duas e por aí vai.
porque aqui eu quero achar um robô com stop curto, bem pequeno, tá bom? Então vamos lá, estratégia do 1 até o 10, eu vou testar 10 estratégias ao mesmo tempo num backtest só, isso que é maravilhoso. Tá? Então aqui eu não tenho trailer stop, simulador pessimista também não vou fazer. O que acontece? Aqui embaixo vai ficar a quantidade de backtest que teria que ser feito para fazer todas essas multiplicações. Basicamente lá no final ele multiplica todos esses números aqui, ó, de range entre um e outro, tá? Ele multiplica isso tudo e deu 604.800. Não vou fazer isso tudo. Para fazer isso tudo, seria esse algoritmo completo lento. O algoritmo baseado em genética rápida, ele vai pegar uma amostragem, ele vai pegar, por exemplo, até uns 10 mil e poucos desses 600 mil, aleatoriamente, e vai fazer o backtest, certo? Só que ele tem uma lógica lá dentro dele que ele faz aleatório. Quando ele acha alguma coisa que deu lucro, deu um saldo positivo, ele tenta variar um pouco essa lógica, né? Esse número que ele achou, colocando números próximos para tentar achar um número melhor ainda, que dê um saldo melhor, porque o nosso objetivo é saldo máximo, olha lá. Achar o que dá mais lucro. Apertando aqui, qual que é a sacada? Você colocando uma semana ou 3 dias, por exemplo, você vai fazer esse backtest extremamente rápido, tá? Depende da tua máquina, óbvio, tá? Então eu vou dar aqui, ó, eu vou colocar aqui, ó, bem, uma semana, tá? Lá, eu coloquei uma semana. É a primeira coisa que você vai fazer, uma semana. Apertou aqui para calcular, óbvio que depende da sua máquina, a velocidade. Você vê aqui, minha máquina tem 16 cores aqui, ela é boa, ela é bacana. Então ela é um i7, ela é bacana. Tem 16 aqui cores, né? Ele tem um processador que divide por 4 núcleos e cada núcleo ele simula 2. Aí cada núcleo também simula o Hypertrend lá, simula mais 2. Aí tudo isso dá 16. Então aqui ele vai mostrar, olha, vamos ver. Ele vai soltar esse muito rápido, porque é uma semana só. Você pode fazer 3 dias, não tem problema, tá? Então, o que acontece? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou parar aqui, eu vou fazer de 3 dias para você ver e sair o nosso teste aqui mais rápido, para você olhar aqui os resultados. Eu vou aqui, ó, pronto. Ele começou. Então isso tudo vai fazer de teste, eu vou mostrar para você quanto teste eles vão fazer. Eu vou pausar o vídeo, já volto. Então vamos lá, voltando aqui, já saiu em 1 minuto aqui, já saiu 16 testes aqui, né? Porque ele joga um teste para cada processador, normal isso. E olha que legal, a gente colocou um range extremamente grande em cada parâmetro que a gente fez aqui. E deu aqui, ó, mais de 600 mil testes que teria que fazer, que seria extremamente demorado, ficaria talvez semanas, dias para fazer. Então qual que é a sacada? É colocar um baixo tempo, 3 dias a 1 semana no primeiro teste, tá? E aí, olha que interessante, ele vai fazer, nesse algoritmo baseado em genética rápida, ele vai fazer esse 10.496 testes, mais ou menos, quase sempre 10 mil. Se for muito teste, ele vai escolher 10 mil. Se for, às vezes, 30 mil testes que você selecionou, pode ser que ele vai para 1.000, 2.000. Isso aqui é bem variável, quando você coloca algoritmo baseado em genética rápida. Aí, qual que é a sacada aqui? Ele vai fazer muita simulação. E qual que é a intenção agora? É você pegar os melhores resultados e começar a filtrar os melhores resultados. Então, o que você vai fazer? 3 dias a 1 semana, espera ali pelo menos meia hora, 1 hora de teste na tua máquina. Claro, depende da velocidade da tua máquina. Vai sair vários testes, pode sair lá 100, 200, 1.000, não sei, depende, tá? E aí, ó, você vai vendo o drawdown, olha lá, o drawdown de 1% para 10 mil é R$100, fica fácil, R$170. Tá? Então, qual que é a pegada aqui que você tem que entender? Para que é feito isso? Um teste com range gigantesco. Para você entender os padrões. Ó, você clica aqui e volta, ele atualiza. O que ele vai fazer? Ó, lá, vários testes. Eu vou esperar mais um pouquinho para você entender a lógica. Mas vamos ver o que você tem que fazer. Pegar os primeiros resultados que dão mais lucro. E esses resultados
você tem que ver se tem algum padrão nele, tá? Você vai achar um padrão. O que que é achar um padrão? Você agora, a sua meta é diminuir o backtest, os parâmetros do backtest. Por quê? Tá lá mais de 600 mil. Sua meta agora é diminuir bastante para achar cada vez mais uma melhor configuração. A tendência é essa, tá? A tendência é essa. Então vamos entender aqui um pouco. Eu vou pausar aqui e já volto. Então voltando aqui, vamos analisar os resultados por enquanto. Você não precisa esperar terminar. Vai dar 7 horas aqui, não é isso a intenção. A intenção é saber o que a gente pode reduzir dos números aqui das nossas configurações. Então a gente tem o período do 7 ao 70, tá? Então do 7 ao 70 é muita coisa. Então a gente vai ver aqui nos resultados o que a gente pode diminuir. E a gente pega pelo menos os 3 primeiros. Um pouco antes e um pouco depois. O que que é isso? Um pouco antes e um pouco depois. Para a gente deixar o computador trabalhar e testar as configurações. Então se a gente tem aqui, ó, 16. O que que é um pouco antes? 5 pontos, por exemplo, aqui nesse caso. 3, 5, tá bom. E aqui a gente tem um 11. Então, o que que a gente pode fazer? Ainda tá bem ruim o resultado, porque a gente tem um número muito pequeno, que é um 11, e está próximo aqui dos parâmetros, está próximo do 7, que é o mínimo. E a gente tem o 70, que é o máximo, também está próximo do 66. Então, ainda a gente não achou um padrão muito bom aqui. O que que a gente achou aqui? Por exemplo, ó, negociações 12. Aqui é mais de 50. Então, aqui, para o número alto, teria menos negociações e um lucro legal, porque cada negociação conta que é R$1 de custo. Daria, então, esse aqui, ó, terceiro colocado, um lucro maior do que esses dois primeiros, por causa que o custo de negociação é muito alto aqui, tá? Só que tem muita variável aqui. O stop loss é 800, é mais arriscado, tá? Aí tem as variações aqui. Então, o que que a gente tenta aqui achar? A gente tenta achar um padrão aqui para a gente poder reduzir o nosso teste, tá? Aqui você vê, né, que está rolando todos os processadores. E aqui, olha, vamos falar do stop loss. Então, aqui eu não achei. A primeiro colocado está 8,66. Está com uma tendência de os primeiros aqui ter números baixos. A gente pode limitar e tirar esses 66 aqui e acabou. Porque esses daqui vão entrar mais também. Entrar um pouco mais é melhor do que entrar pouco. Porque entrando pouco, pode ser que num dia não opera, não ganha. Tem essa variável também. Tem muita aula que eu falo disso. O stop loss. Vamos analisar ele. A gente tem aqui o nosso range é do 100 ao 800. Repara que não tem configuração boa. Você vê aqui, ó, que foi testado 100 e tomou prejuízo. Então, o que que a gente faz? A gente começa a melhorar o nosso backtest aqui, a diminuir o range. Então, a gente pode começar um pouco menos do que esse daqui, que deu no topo. E já que deu 800 aqui, a gente pode também parar no 800 ou até aumentar. Nesse caso, eu vou parar aqui. Aí aqui, ó, 250, eu vou aumentar o stop loss para 200. É um pouco menos daquilo que deu. Eu não vou aumentar para 800, porque minha intenção é stop menor possível. Tá muito alto 800. Nessa estratégia aqui. Se você for pegar, às vezes, com mais aumento de posição, pode ser 1.500 ou até mais. Vai vendo as aulas aí. Agora eu começo a entender o padrão da distância. Então eu reparei aqui, ó, que está começando no 80. Então eu vou lá na distância aqui do 50 ao 250. Eu vou deixar 50 porque está próximo ao 80. 30 para baixo, não tem problema. Isso não tem um padrão exato para te falar. É um pouco menos e um pouco mais. Qual que é o máximo que eu achei aqui nos primeiros? 3 a 5 primeiros. 170. Então eu vou colocar um pouco mais. 200, eu coloco 200. Então eu estou diminuindo o backtest. Aí eu tenho aqui, ó, que aqui são as estratégias. As estratégias que o robô
pode fazer. Então é o próximo. Aqui é sempre em sequência, tá? Por quê? Aqui está um nome em inglês, isso é da programação. Para você não confundir, segue na sequência. Então a gente tem aqui, ó, estratégia do 1 ao 10. O que está sendo feito? O que está dando mais? Está dando mais o 2. 1, 2 aqui duas vezes. Ainda tem o 10. Ainda está um pouco variável. Porque pode... Aqui não quer dizer que é um pouco para baixo ou para cima. Porque aqui é uma estratégia completamente diferente da outra. Então você pode deixar do 1 ao 10 porque está dando 2, 2, 10, 5, 3. É muito variável. Então eu não vou mexer nisso. Vai manter isso aqui. Porque está muito variável. Aí a gente tem o Take Profit. A gente fez do 1 ao 3. Olha só, tá dando mais resultado. Aqui, ó, 1, 2, 2, 1, 2. Até o 4 era o que eu pensava, porque o 3 tem um take profit mais curto. Então vamos colocar só até o 2. Você vem no take profit aqui, automático, né? As automações, tá? Tá 3, coloca 2. O que vai acontecer com a nossa estratégia? Ele vai diminuir, ó lá, 266 mil. Tava 600 mil, mais de 600. Agora a gente diminui para 266 mil. Por quê? Dentro dessa configuração, a gente provavelmente vai achar uma configuração melhor. Provavelmente, tá? Então, não é 100%, mas aqui a gente economiza tempo demais e eu faço muito isso. Só que agora, qual que é a técnica? Eu falei para você 3 dias, a gente pode colocar agora uma semana ou 2. Então eu vou colocar uma semana, ó, eu vou colocar do dia 13 ao dia 20. E aí, baseado em genética rápida. Eu vou dar aqui, começar o nosso teste. Aqui você vê o processador, que ele vai andando. Tá? Lembre-se, gente, sempre tem que tirar ou mostrar linhas de entrada e o painel, senão fica extremamente pesado. Tem que colocar não e desativado. Depois você ativa de volta quando for colocar no gráfico, tá? Então vamos lá, ó. Então ele está passando aqui e eu vou esperar o primeiro resultado para te mostrar. Uma curiosidade aqui interessante que é o seguinte: se ele está 30 aqui, bloco de 30, significa que você pega o 100%. Divide por 30, vai dar 3,3. Então o primeiro teste vai sair depois que ficar 3,3%, certo? Vai sair o primeiro teste. Então você vê aqui que já está na metade, já vai sair o primeiro, eu já vou te mostrar. Provavelmente vai começar a sair testes melhores. Só que como tem mais de 200 mil testes que pode ser feito aí, que a gente selecionou, ainda vai dar teste ruim demais também, tá? Então... olha lá, já está saindo os primeiros, ó, 33, 3.3, já começa a sair coisas aqui, ó. Então ele de novo calculou 10.496, isso é um cálculo interno, a gente não tem controle, ele vai pegar daqueles 260 mil, lá embaixo aqui, e vai escolher 10.496 testes aleatórios. E ele tem um código interno, um algoritmo interno, onde ele vai buscar na melhor forma, maior rentabilidade, saldo positivo nesse algoritmo interno dele, que a gente não tem acesso, não sabe como funciona. A gente sabe mais ou menos que aleatoriamente ele vai jogar os testes e quando achar saldo positivo, ele vai começar a alternar os números mais próximos dos números que foi achado positivamente, das configurações, tá? Então, olha lá, ele já tem uma tendência, olha lá. A gente, ó, tá dando agora, então o que a gente vai fazer? Espera mais uma meia hora, 15 minutos, meia hora, 1 hora e vai ver essa otimização de novo, tá? E aí você vai começar a enxergar outros padrões. Essa é a intenção aqui. A gente vai começar a diminuir esses números e aí você vai achar uma configuração maravilhosa porque você agora está fazendo essa técnica de vai primeiro colocar muito parâmetro alto, que é o range alto, que é esse range aqui, quando eu falo range, é do iniciar até o parar, ele é alto. Você pode colocar aqui, ó, ligar até mais coisas aqui, ATR e tal. Eu não recomendo muito, o ATR serve para ainda melhorar um pouco mais, tem aula sobre isso, por causa da volatilidade, quando tiver mais aumento de posição,
tá? O filtro. Só que já recomendo você fazer o mínimo, que é isso aqui que eu estou fazendo, que já dá um bom resultado. Não precisa ficar inventando coisa. Ah, eu vou usar média móvel. Não. Às vezes o filtro IFR, também temos aula disso. Você pode ligar ele depois e fazer isso, também um teste com ele, tá? E aí você pode achar também uma configuração legal. Então você pode fazer isso com alguns. Se você ligar tudo, vai ficar bilhão, por exemplo, de teste. Aí fica demais. Então se você está com um teste aqui de 500 mil, 600 mil, até 1 milhão, tudo bem, porque você vai reduzindo ele, tá? Então, o jeito que eu estou fazendo aqui, você já acha configurações maravilhosas. Se você quer achar com ATR também e tal, vai ver as aulas do ATR para você ver a configuração ali do período, de como que funciona, média móvel, também testar, tá bom? Mas isso aqui, ó, fazer o básico já dá muito resultado positivo pra gente, tá? Então aqui já começou a sair mais de 40. Você pode perceber que começou a sair uns resultados acima de R$ 400, porque já é uma semana de backtest, era 3 dias que eu tinha feito. Então a gente já tem aqui um lucro um pouco maior, né? Óbvio, porque são mais dias, tá? E a gente vai fazer a mesma coisa, ver os padrões que acontece para a gente diminuir ainda mais os parâmetros, tá? Então eu vou pausar aqui e já volto. Então voltando aqui, eu já esperei mais um pouquinho, só saiu 64 testes, mas pode esperar sair mais. Aqui é uma questão didática aqui que eu estou falando para vocês. Espera uma meia hora, que eu só esperei 7 minutos aqui. Então é o seguinte, olha que interessante. Saiu aqui um de R$ 600, tá? Então vamos pegar aqui os primeiros 3, 4, até 5 no máximo o resultado. O que que a gente vê de padrão? Qual que é o menor que a gente vê aqui, ó? Então vamos pegar lá em cima aqui, ó. Vamos dar um parar aqui, tá? Eu vou pegar aqui, ó. Qual que é o menor? É 13, tá? Então é o 13 aqui. Ah, mas saiu um com 55. Os 3 primeiros, mais importante. O que que eu faço? Eu pego o menor, 47. Vamos colocar um 40, porque a gente está reduzindo. Ó. Olha como vai reduzir o teste agora. 40, tá do 7 para o 40. Porque eu peguei o menor e coloquei um pouco menos. Agora vamos pegar o maior, 63. Beleza. Mais 7 vai para o 70, vão para o 70. Vai deixar 70 agora. Vamos para o próximo. A gente tem o stop. Vamos ver se a gente acha um stop bom aqui. Vamos pegar aqui os 3 primeiros, por exemplo, né? Então aqui, ó, 350 é o menor. Então vou colocar o quê? 250. Então a gente já vem aqui, coloca 250 para diminuir um pouco menos, né? Pode deixar também 200 que está próximo, porque o passo é 50. Então, ó, qual que é o maior? 550. Então até 600. A gente diminui. 600. Ficamos com 600, diminuímos. Agora, olha que interessante. A gente tem 70, 60, 80, 50. O 50 é até bem menor, tá? Então, a gente pode até reduzir lá. Eu acredito que não vai ficar muito bom se reduzir isso, tá? Por quê? Porque senão fica muito agressivo, tá? Mas, vamos seguir um método? 50, então vamos diminuir para 20. Por quê? Porque, igual eu falei para você, a gente pega o menor e diminui um pouco. Pega o maior e sobe um pouco. Então, a gente tinha até 200. Olha aqui. Só que está saindo números pequenos aqui. Que vai até 80. Então, vamos colocar um 120. A gente sobe um pouquinho, ó. Já diminuiu os testes bastante. Aqui diminuiu de 50 para 20. Do 200 para o 120. Depois, a gente coloca passo 10. Depois, pode até reduzir para 5 aqui, mas agora não é o momento. Sobre a estratégia ainda está muito variável, porque a estratégia muda completamente, então não vou mexer. Sobre o take profit também, está dando 1, 2, 2, 1. Então assim, quando der, por exemplo, somente o take profit 1 nas 3 a 5 primeiras, é porque você pode só deixar o 1 e não faz mais backtest de 1 e do 2. Aqui está variado, está 1 e 2. Então já deixa a mesma coisa. O que aconteceu aqui? De 266 mil testes, agora vai para 54 mil testes. Aí você vai lá na data, eu coloquei uma semana, você vai colocar tipo 2 semanas ou um mês.
já recomendo você pular para um mês, tá? Por quê? Para pegar um range maior e fazer testes baseado num range maior, porque quanto maior o tempo gráfico, mais consistente é o seu robô, dando lucro, e menos você tem que mexer no backtest, menos testes você tem que fazer. Se você faz backtest de uma semana, o mercado ele vai mudar daqui a alguns dias, você vai ter que fazer backtest de novo. Não funciona assim, não é bom fazer isso. Aqui você pode, eu estou fazendo com um aumento de posição só, para efeito didático aqui, você pode fazer isso também, para ter um stop pequeno, mas quanto menos aumento de posição, mais backtest você tem que fazer. Essa é a nossa experiência. Você tem que fazer mais backtest mais vezes, a cada menos tempo. Às vezes a cada 10 dias, uma semana. Sem aumento de posição, tem que fazer backtest toda semana. Então é muito trabalhoso. Claro que o stop vai ser curto. Você vai morrer de trabalhar, porque tem que fazer backtest toda semana. Às vezes você tem vários robôs. E não é 100% também, porque o robô ele tem essa coisa de ter um aumento de posição, ele tem esse benefício que ele vai te fazer trazer mais dinheiro e você tem que ponderar, eu falo em muitas aulas, o stop com o ganho, certo? E o drawdown tudo mais. Isso tem várias aulas sobre isso. Então aqui eu estou fazendo com um aumento de posição. Então eu posso fazer agora, aqui ó, seguindo o método, eu vou colocar, tem uma semana, agora eu vou colocar 3 semanas, tá? Claro que vai demorar mais o backtest. Então, ó, eu vou pegar do dia 30 do 10, aqui ó, segunda-feira, 1, 2, 3 semanas. E o backtest agora, ele obviamente vai demorar mais cada teste, porque é 3 semanas, tá? E ele vai também, ó, 54 mil, provavelmente ele vai também manter aqueles 10 mil. Que são 10 mil testes. Não precisa terminar o teste. Você faz meia hora, 1 hora, 2 horas, dependendo da tua máquina. Solta uns 100 testes pelo menos aí, ou mais, de resultado, para você pegar aqueles melhores resultados como eu mostrei, tá? Então vou pausar aqui, quando sair os primeiros testes eu já mostro para você. Retomando aqui os testes, então eu esperei aqui 10 minutos para te mostrar. Então, basicamente é o seguinte, a gente já fez aqui, ó, 32 testes, eu acho que você tem que fazer mais, pelo menos uns 100 ou mais, tá? Espera ali meia hora ou 2 horas, como eu falei, e aí você vai começar a ver outros padrões. Olha que interessante aqui. Eu já tinha falado aqui, ó, por exemplo, o take profit automático. Então, já deu sempre o primeiro, ó lá, o número 1, então a gente vai reduzir, mas vamos começar aqui, ó, lá de cima. Lá no primeiro aqui. Então, depois que você tem vários testes aí, você vai fazer o mesmo processo. Então, você vem aqui em cima, qual que é o que a gente viu aqui, ó. Agora só deu o número mais alto. Os 3 primeiros aqui, ó, 53, 63, ó, 53. Vamos começar no 50. Então, a gente vai reduzir aqui mais ainda, ó, 50. Por quê? 53 a 66, tá bom até o 70, deu o número alto. Agora o stop loss deu aqui 250, certo? Então, o que a gente faz? Vemos aqui, a gente está com 250, pode abaixar, porque eu quero que tenha um range mais baixo para testar de novo. Não tem problema voltar a baixar. Tá aqui, ó, 400 o máximo. Então, a gente foi, tava 600, vamos para o 450. Olha quanto já baixou, legal. Agora vamos aqui, ó, os números maiores, ó, tá com 50 até 100. Então a gente deixa do jeito que tá. Eu acho que sim, por quê? Porque a gente tá no 50, vamos colocar 30 aqui, porque 50 não abaixou, né, disso. 120 tá bom, por quê? Porque tá 100 aqui. Então eu tô colocando um pouquinho a mais para cima do 100, 110 aqui, ó. Os próximos aqui, 120 até 30. Agora a estratégia é a mesma coisa, deu tudo diferente aqui. Se tivesse dado tudo 1 aqui, uns 3-1, 3-2, aí ia consolidar essa estratégia. Mas aqui tá variado, eu não vou mexer. Deixa do 1 ao 10, tá? Agora aqui, novidade, veio o take profit tudo no 1. Os 4 primeiros, então a gente consolida o número 1. Geralmente dá 1, porque é um take profit maior. Então o que a gente faz? Ó, vou desligar
Aqui, ó, tá a estratégia aqui, ó. Vou desligar a estratégia e colocar o número 1 aqui, se você não colocou antes. Para rodar, que senão não roda o backtest. Então, olha o que aconteceu. Agora foi para 12 mil. 12 mil é muito backtest. Aqui tá 7 horas, né? 1.280 backtest. Você viu que diminuiu por causa do genética rápida. Ia demorar 7 horas. Então, 12 mil vai demorar muito também. Até porque tá 3 semanas. Porque agora eu tenho que aumentar. Eu sugeri, nesse terceiro, você vai aumentando mais do que eu tô aumentando aqui. Primeiro você faz uma semana, depois 2 semanas, depois 1 mês, depois até 3 meses, tá legal. De 3 a 6 meses, tá legal. Então aqui eu coloquei 3 semanas, vamos colocar agora aqui, ó, 1 mês. Claro que vai demorar mais o backtest, mas a gente põe 1 mês. Você pode já colocar 2 meses, tá? Porque tá funilando bem os testes. Então eu tenho aqui, vou colocar aqui 1 mês para efeito didático, lembrando, tá? Você é um cara inteligente, você vai fazer a coisa certa. Não faz igual a minha aqui que tá aumentando 1 semana só. Você já vai aumentar para 1 ou 2 meses. Porque quanto maior o tempo, mais consistente é o backtest, tá? Então você pode ter resultados melhores do que eu aqui por causa que você está aumentando o tempo. Mais consistente a configuração, certo? Então aqui, ó, dia 20, vou colocar aqui 1 mês do dia 20 e tal. Então, agora a gente tem bem menos backtest, 12 mil, e vai genética rápida escolher novamente uns 1.000 e pouco também, eu acho que vai selecionar 1.000 e poucas configurações para poder ser feitas. Claro que vai aumentar o lucro porque são mais dias, né? Então a gente vai aguardar agora e é só isso que você tem que fazer. Até chegar no momento que você vai fazer todos os backtests, tá? Ou refinar. Então vou pausar aqui para esperar os primeiros resultados para te mostrar. Retomando ao nosso teste aqui, então vamos lá, tem 32 testes aqui feitos, demorou 17 minutos aqui na minha máquina, tá? Se fosse rodar tudo, ia demorar 12 horas, e a gente não precisa, como eu expliquei para você. Olha só que maravilhoso, então a gente já está rodando 1 mês, tá? Com um drawdown de R$400, por exemplo, aqui, de R$500, e ele fez R$1.352. Maravilhoso, maravilhoso. Porque é um stop pequeno, olha lá, 400, por exemplo, para um resultado tão extraordinário. Um stop aqui de 400 pontos, não é em reais, tá? Aqui é o drawdown. Então, o que a gente chega a conclusões aqui, ó? Agora, vamos parar aqui e vamos trabalhar de novo. A gente vai lá em cima, acha que o primeiro período. Então a gente tem aqui, ó, eu vou colocar agora um período, ó, 55, ó, foi bastante, ó, nos primeiros. Então eu vou colocar entre 50 a 65, por exemplo. Diminuir 50 a 65, porque eu já diminuo bastante aqui, ó. 53, 52, pode ser também, ó, pronto. Já diminuí, agora vamos pro próximo. Porque padrão aqui, né? Próximo, stop. Vamos trabalhar o stop agora. 350 e 400. Basicamente aqui são os primeiros. Então eu vou colocar 300 a 450. Já diminuiu aqui também. 300 a 450. Agora eu vou lá na distância 90 a 110. Então eu vou colocar aqui um pouquinho menos. 70 a 120. 70 a 120, beleza, já está aqui um pouquinho menos e um pouquinho mais, no máximo. Estratégia, tá tudo diferente ainda, a 8 tá legal, mas eu vou deixar aqui. Então, já reduziu bastante para 3.000. O que você faz agora? Mesmo processo, eu coloquei aqui 1 mês, que você já provavelmente já está fazendo 2, 3 meses aí agora você põe o tempo máximo, tá? Depois de 4, 5, 6 vezes que você faz isso, e você faz tudo num dia só, você vai achar uma configuração excelente, e depois no próximo backtest, para atualizar essa configuração, você não precisa fazer isso tudo de novo, é só você fazer
a configuração da entrada, um backtest só da entrada, para você atualizar esse robô que sair, tá? Então você vai fazer esse processo de novo igual. Você pode também, a dica aqui é colocar ranges menores em algumas situações, como por exemplo, tá 10 aqui, você pode colocar 5. Por quê? Vai ficar bem específico a entrada agora no mini índice. E no dólar você pode começar com 1 e fazer com meio ponto, tá? O passo. No stop você pode colocar 25. No dólar você pode colocar a cada 2 pontos, 3, 5 pontos, tá? O dólar é mais pesado, tá? E aqui, beleza, eu acho que já tá ótimo, já reduzi aqui. Aqui eu aumentei agora porque eu coloquei 5 ali, foi para 6 mil. Aí você vai fazer um backtest de mais tempo ainda, 2 meses, por exemplo, tá? E aí você vai achar uma configuração legal também. Então eu vou, como por exemplo, ó, eu vou aumentar aqui mais 2 semanas para efeito de teste, mas aqui você já tem que estar lá no 3 meses pelo menos. Aí vai demorar, obviamente, o teste mais, vai demorar mais, tá? Só que eu tinha ali uns 12 mil, né? Já estava alto ali, tá 6 mil aqui. Então, você pode, ou aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou reduzir, que eu achei muito 6 mil, vou deixar no 10 aqui, por quê? Para ficar, depois a gente refina para o 5, 3 mil, então beleza. O que vai fazer esse teste algoritmo aqui de genética rápida? Ele ainda vai colocar 1000 e pouco ali para ficar alternando entre esses 3 mil. Então aqui eu vou pausar e depois vou voltar. Mas basicamente é isso, tá? Então basicamente você vai achar a melhor configuração que tem isso daqui e depois você vai fazer um teste único para você ver como que está o drawdown, como que está o crescimento do capital, que é a grande dica também. Então vou pausar aqui e já volto. Voltando aqui com 10 minutos aqui de teste na minha máquina, então ele demoraria 14 horas para fazê-lo. Vou esperar isso tudo, não é necessário. Pode tirar aqui uns 100 testes, como eu já falei, para você poder pegar os melhores. Isso que importa aqui na nossa técnica. Então, olha só que absurdo aqui, ó, já com excelente resultado, tá? 1 mês e 2 semanas, R$2.000 aqui de lucro, com drawdown de R$400, 460, né? Porque é 10 mil, 4%, fica fácil. Então, o que a gente descobre aqui? A gente descobre, você pode fazer mais testes, tá? Então, você pode fazer, por exemplo, mais testes, começando com 50 até 65. Beleza. Aqui a gente tem um stop também de 300, 350, 450, tá próximo. Aqui também a gente tem a distância 90, 80, 100. Então você pode colocar do 70 ao 110, que já limita aqui, e fazer todos os testes, porque aí vai demorar o último teste mais tempo mesmo, vai aumentar para 3 a 6 meses, como eu já falei, e aí você vai descobrir uma grande configuração boa. Agora, o que eu sugiro para você, depois de todos esses testes? Lembrando, aqui eu só fiz 16, faça mais, aqui é só para questão didática. Quando você achar uma boa configuração, o que é uma boa configuração? Um stop baixo, tá? Primeiro, o lucro maior possível. Segundo, drawdown menor possível, que é o drawdown é quanto baixa a sua conta para poder você dar lucro, né? Depois dar lucro, para chegar esse resultado aqui de lucro. Então, já que os 3 primeiros aqui foi tudo próximo, nem é muito relevante. Se tivesse tido aqui um 3,72 aqui no segundo, seria melhor, claro. Mas aqui está próximo, às vezes dá muita discrepância, dá 10% aqui, no segundo dá 5%, você vai escolher o segundo, mesmo que o lucro seja menor, porque o drawdown menor é melhor. E aí também a quantidade de negociação aqui 600, então coloca R$1 de custo em cada uma. Tá? Eu falo mais ou menos isso. Então aqui o primeiro deu bem menos. Então ele é mais conservador aqui no caso
não é que é mais, ele ficou mais conservador, ele entrou menos, apesar que a entrada é maior que a segunda, mas a média móvel altera isso também, tá? Então a média móvel 56, o stop 450, então de repente ele não é financeiramente tão mais alto que o 350, tá? Então você tem que fazer esse estudo, olha, o stop é maior do que esse, tá? E aí tem que testar. Então a gente pode testar 2 cliques, o que vai fazer? Vai desabilitar a otimização e vai fazer o backtest com essa configuração aqui. Aí você vai ver o gráfico. Por que é importante ver o gráfico? Porque é importante ver como que funciona essa configuração em 1 mês e 2 semanas. Nesse caso, faça 3 meses, tá? Quanto mais aumento de posição, mais estável fica esses stops. Fica menos stop geralmente, né? Você tem que achar um que toma menos stop possível se o seu stop for grande. Então essa configuração que você está vendo aqui, ela tomou 2 stops aqui. Só que lembrando que o drawdown é baixo, R$460. Então essa é uma configuração que ela é legal aqui nesse sentido, tá? O que você tem que ver agora é como essa configuração se comporta e se você vai aceitar operar dessa forma. O que isso significa? Você aceita perder 3 dias seguidos? De repente isso aqui, ó, você tomar 2, 3 stops seguidos, você vai continuar com a mesma configuração? Então essa é a pergunta aqui. O drawdown tem muitos dias que fica perdendo em sequência. Para quem tem configuração com um aumento de posição ou sem nenhum aumento de posição, esses stops são mais frequentes. Então o que você tem que pensar aqui, como eu já expliquei em outras aulas, é que aqui, por exemplo, no dia 16/10, ele manteve esse valor aqui, ó, de R$10.800, ele foi bater esse mesmo valor no dia, aqui ó, ainda tá rodando, no dia 26, então assim, ficou aqui, por exemplo, na lateral do dia 13 ao dia, depois que foi subir, ó, do dia 25, 27. Ia ficar mais de 10 dias ganhando e perdendo na lateral. A pergunta é, você aceita isso? Por isso que você olha esse gráfico e vê o que você pode fazer. Porque às vezes uma configuração que dá menos dinheiro, mas o gráfico sobe direto, tem menos drawdown, é melhor para você, pelo psicológico também. Como é que você vai confiar nessa configuração durante 10 dias ganhando e perdendo? Será que você vai mudar a configuração? Então tem isso também. É como ele chega no lucro final. Então, por exemplo, chegou aqui ó, no dia 30, num topo aqui, depois começou a perder. Você acha legal isso? Então você tem que ver o gráfico se é o jeito que você vai operar também, se você suporta isso daqui. Porque essa configuração é legal, ela dá lucro, bastante lucro. Você imagina o seguinte, você ganhar R$2.000, aqui no caso tirando taxa R$1.500, 15% da tua conta, porque é R$10.000 de início, certo? E em um mês e 2 semanas, 15%. É maior que a renda fixa do ano inteiro. Você tem paciência para ver essa oscilação? Para esperar 10 dias na lateral e depois ganhar? Você tem que responder essa pergunta. Isso daí eu falo muito na aula, como operar com menos dinheiro, com stop baixo, que tem outras aulas aí. Depois no final sobe muito. Então às vezes você testa isso daqui, testa aqui, ó, essa aqui está com drawdown baixo. Então você pode testar, ela ganha bem menos. Ela vai ganhar aqui, ó, líquido uns 1.200, 1.100. E aí você vê a oscilação dela também. De repente ela sobe com mais constância. Então essa é a análise final que você tem que fazer. É como opera. Nesse caso, o stop é muito baixo dessa configuração aqui. E aí eu vou até mostrar aqui para você como agora você vê o stop. Por quê? Porque a gente fez aqui, ó, por exemplo, 450. 350, 300. Agora eu estou rodando esse teste aqui de 350, tá? Então vamos ver o gráfico. Então basicamente é isso, ó. Tem dia que vai ficar 1, 2, 3 dias perdendo. Você vai aceitar isso? Então tem que parar para pensar. Agora, para você ver o stop, né? Qual que é o stop? É muito simples, né? O que você faz? Vou parar aqui para te mostrar.
você vai ativar, você pode ativar os dois aqui para você ver a linha de entrada, o completo. O que o completo faz? Você ativa o modo visual e você clica para poder fazer o backtest. Então ele vai aparecer o painel e aí no painel você vai ver aqui, ó, total stop, R$106, tá? R$106. Aqui coloca uma velocidade. Olha como é que é lento quando você põe o painel, porque o painel pesa muito aqui rodar essas configurações. Então aqui, ó, R$106 é um stop tranquilo. Olha só, tomou um stop. Mas por que tomou esses stop aqui? Por que tomou? Porque nesse caso aqui é o caso que deu notícia, que não é legal operar na notícia. Você vai eliminar os dias de notícia para não operar. Coloca 40 minutos para operar depois da notícia, para não ficar tomando esses stop. Mas ainda assim deu lucro, tá? Então aqui, legal. Tá dando R$2.000 de lucro. Não, deu 1.600, né? Aquela configuração que eu peguei aqui. Nessa configuração com um drawdown menor de R$370. Então você vai ver o stop aqui, ó, R$106. Eu vou parar aqui, você fechou. Agora 2 cliques nela aqui, ele vai carregar essa configuração e vai me colocar ali o gráfico aqui, ó, modo visual, tá? Ó, clicou aqui. Vamos ver se aparece aqui. Pronto, apareceu agora. Modo visual para você. Quando eu configurei isso, ele tirou aqui, né? Ó, 2 cliques, ele configura. Para lá, porque está desativado. Opa. Aí, quando você deu 2 cliques, ele configurou o robô, mas eu tinha desativado aqui, então eu vou ativar. Aí você vai colocar no modo visual, apertou aqui para poder olhar o modo visual, você vai ver o painel do robô, e aí você vai ver o stop. Esse aqui é mais pesado, R$144 o stop. Mas olha que interessante, você colocou, por exemplo, para no máximo perder no dia R$400, tá? Então é tranquilo. R$500, né, que eu coloquei. Então é tranquilo. Aqui, ó, tem uma perda aqui, né, porque provavelmente foi a notícia. E aí você vê que tem um aumento de posição, lá, na estratégia que foi selecionada, que ele está mais ou menos na metade do caminho, né? Cada estratégia fica num local diferente, tá? Então aqui você viu que ele tomou o stop e ele não entrou. Olha só que interessante, ele não entrou. Por quê? Ele está fora da linha, né? Ele precisa voltar na média móvel para depois voltar a operar. Porque isso é uma segurança, senão ia tomar vários stops aqui. Então é aquela configuração que eu já expliquei, tá? E aí você vai lá, olha então o gráfico e vê qual que te agrada melhor. Se vai ficar muitos dias tomando, aí você tira, né, o parâmetro aqui. Não precisa colocar o modo visual para rodar mais rápido. E aí a última análise é quantos dias vai perder, quantos dias vai ficar na lateral. Quando você tem paciência para esperar, se você quer tomar menos stop, você vai correr mais risco. Correndo mais risco, se você pode correr mais risco, você pode fazer mais aumento de posição. E com stop maior, você põe 3, 4 aumentos de posição, vai estar o stop 1.500, 2.500, 3.500 ou mais. E aí você vai ter o stop, por exemplo, de 1.500, 2.000 pontos, 1.500 pontos, por exemplo. E aí você vai ter menos stop, mas demora mais tempo para você, mais dias às vezes, para você recuperar o stop. Tudo isso eu falo em várias aulas que eu já dei. Então, aqui você tem que analisar isso. Olha só, você perdeu, por exemplo, tomou 3 stops no dia. Ou então, é claro que você pode limitar também o robô. Eu no máximo quero tomar 2 stops no dia. Tem também essa configuração aqui do limite de stop. Tá? Nos limites aqui, ó, quantidade de operações. Tem também, você pode fazer 2, né? Ou então você pode reduzir a perda para fechamento. Eu quero 250. Vamos achar uma configuração que só tem um stop de no máximo 250. Claro que se você botar perda para entrada R$100 e o seu stop do robô é R$300, R$150,
Aí tá errada a sua configuração. Você põe um stop global de R$ 144, como eu te mostrei ali, e coloca uma perda máxima de R$ 100, você não deixa o robô operar. Ele vai bater o stop antes de bater o stop, ele vai fechar as operações antes de bater o stop do robô. Tá completamente errado. Faça as aulas aí, nossa, para te explicar tudo isso. As aulas aí sobre limites e tal. Não pode, tem que deixar o robô operar. Então aqui basicamente, ó, a mesma análise. Você tem no dia 16/10 e ficando até dia 27, né? Eu configurei aqui no caso o primeiro, né? Eu posso ter feito aqui, ó, nesse. Aí você pode testar outras configurações que dão menos dinheiro. Para que isso? Para você entender que você tem como operar com menos agressividade, tá? Então, se ele entra menos, ele é menos agressivo. Então, tem aqui, por exemplo, essa entrada aqui, ó, esse aqui, ó, 690 entrada, agressivo. Tem menos entrada aqui, alguma coisa, 500, esse aqui é menos entrada, vai ganhar menos. Vai ganhar uns R$900, porque tem que descontar as taxas. Ainda assim é extraordinário. Um mês e 2 semanas ganhar 9% é melhor que qualquer fundo de investimento aí. Então, você vai ganhar num robô que tem o stop bem tranquilo, 350 pontos, certo? Se você tem dúvida como é que faz essa conta, você vai olhar no painel do robô qual que é o tamanho do stop. É facinho, não precisa fazer conta, tá? E aí você vai ver o gráfico. Olha só que maravilha. Aí, atenção, quantos dias fica na lateral? Ele fica sambando, ganhando e perdendo. Porque senão você perde a paciência e fala, o robô não dá dinheiro. Eu comecei agora e ele tá 3 dias na lateral, ganhando e perdendo. Aí você, o robô é ruim. Não, é porque você pegou essa área aqui. Essa área que ele ficou na lateral. Como eu disse, se você põe mais aumento de posição, ele tem uma tendência a tomar menos stop, com uma configuração legal. Assim, com um aumento de posição ou sem aumento de posição, ele toma muito stop, tá? Mas se você tiver paciência, deixar o robô rodar, confia na estratégia, confia nisso, você vai ganhar nesse prazo maior aí, tá? Então é o mesmo processo. Se você achar uma configuração boa, das melhores aqui, com uma boa lucratividade, que ele anda mais, ele vai subindo mais linear, é melhor. É melhor, ele é mais vencedor, né? Do que 3 dias ganhar muito e depois ficar perdendo, tá? Então, igual aqui, ó, eu tenho uma configuração aqui do dia 13/10 e eu tô aqui, ó, no final do mês, no dia 27, olha lá, ele dispara para ganhar. Então, talvez não seja a melhor configuração. O que você tem que fazer? Você vai testar mais aqui. Você vai testar mais stop. Se você não gostou, você vai aumentar, testar mais ainda o take profit automático, por exemplo, ou até o take profit manual aqui, ó. Você desliga lá o take profit e põe take profit manual. Aí você põe no mini índice de 30 pontos, 50 pontos até 200 pontos, por exemplo, até 250. Passo 10. No dólar, começa com 3 pontos, passo 1 ponto até 12, 15, tá? No dólar. E aí você vê o gráfico. Então aqui, essa configuração não é legal, porque ela fica muito tempo na lateral. Você não vai ter paciência de esperar, tá? Então é basicamente isso. Aumente, você vai escolher as melhores configurações, vai diminuir os ranges aqui. Depois, no final, você pode até colocar a otimização completa, se deu poucas otimizações aqui embaixo, né? Deu umas 1000, deixa na completa para fazer todos os testes finais. Você vai achar a melhor configuração também para o período. Coloca no mínimo 3 meses, que é sucesso, tá? Por quê? 3 meses, depois você vai fazer de novo um backtest, daqui a 15, 20 dias, um mês, uma vez por mês, te dá menos trabalho. Então a análise final aqui, ó, dia 13 até o dia 8, quer dizer, um mês ficou na lateral. Você não vai aguentar isso, olhar isso. Eu não aguento ficar um mês aqui sambando na lateral. Ninguém quer isso. Então você vai ter que escolher uma configuração melhor. Então basicamente isso. Pegou aqui, colocou a configuração melhor, botão direito salvar, não esquece do número mágico, coloca um nome aqui no seu robô, 01
seu nome ou o nome do robô, porque os 8 primeiros caracteres vão ditar o número mágico. Não altera o nome para não alterar a estatística. Eu boto 01I, que é do índice, né? Do mini índice. No dólar eu ponho o D, eu ponho essa nomenclatura. E aí eu mudo só esse número aqui. Já muda automaticamente o número mágico. Tem aula sobre isso também. Ativa a linha para você ver no gráfico. Botão direito salvar, você salva no seu computador essa configuração, já põe o mesmo nome, já salva e já puxa lá no gráfico, no robô. Sucesso, pode operar assim, tá bom? Espero que tenha gostado. Um grande abraço.